Olá pessoal, eu sou a Renata Leone e este é o canal Historiando pelo Mundo. Hoje eu estou vestida de soldado para falar para vocês sobre a Primeira Guerra Mundial. É um dos eventos que marcaram a história, que depois disso tiveram várias consequências, inclusive a Segunda Guerra Mundial. O mundial então se torna mundial com a entrada de países como Estados Unidos, Japão, uma pequenina participação do Brasil. Então, as guerras que aconteciam no continente europeu, várias que assolaram o continente europeu, então acaba se expandindo para um conflito mundial. Mas as consequências da guerra, todos os conflitos que estavam tendo, vieram exatamente de conflitos na Europa. Então, de lá, e a guerra foi travada lá, no continente europeu. E nesse momento, antes da eclosão na Primeira Guerra Mundial, em 1914, a Europa vivia um período chamado pelos intelectuais como a Belle Époque, a bela época em que, durante uns 40 anos, porque esse período começou com o final da Guerra Franco-Prussiana, a Europa estava vivendo um momento de prosperidade, de riqueza, de paz, que há muito não se via. Então, as duas grandes potências, a França e a Inglaterra, dominando todo o comércio, com as suas colônias na África e na Ásia, na sua hegemonia. Então, a Europa estava experimentando um momento de paz, que eu posso dizer que eu acredito que foi um momento de paz ilusório, porque muitas coisas estavam acontecendo por fora, né? A Inglaterra tinha se transformado na dona dos mares exatamente pela sua desenvolvimento econômico que ela teve grandioso na era vitoriana, que foi a era da Rainha Vitória, que foi de 1837 até 1901. E o mundo se encontrava desse jeito, a Europa nessa paz, nessa Belle Époque, que eu acredito, eu falando na minha opinião, que foi uma paz ilusória. Por quê? Quais foram as consequências, então, que dessa paz levaram à guerra? Primeira delas, que eu já tinha falado para vocês quando eu gravei o vídeo sobre o Tratado de Versalhes. Vocês lembram que eu falei sobre a formação das grandes monarquias, que as primeiras monarquias a serem formadas foram Portugal e Espanha, depois na sequência veio França e Inglaterra. Aí a gente falava, cadê a Alemanha e Itália? Aí eu falei para vocês, Alemanha e Itália só foram se unificar no século XIX. Guardem essa informação que vai ser importante para entender a Primeira Guerra Mundial. Então eu trago essa informação de volta. Itália e Alemanha se unificaram no século XIX, porque elas não eram uma nação, né? Então a Alemanha veio do Sacro Império Romano Germânico, vários principados. A Prússia, que era a sua grande principado, reinado da Prússia, que teve um grande desenvolvimento econômico e veio vindo do século XVIII, XIX, evoluindo com a capital Berlim, e todos os outros principados à volta, que uma hora pertencia a um, outra hora pertencia a outro, e o Otto von Bismarck, o grande chanceler que liderou a Alemanha na guerra contra a França, que é a tal da Guerra Franco-Prussiana, e acabou, durante a guerra, com o apoio dos principados, acabou unificando a Alemanha. E a Itália, que teve a sua unificação, que é conhecida pela sua unificação que começou do sul para o norte. Então, no norte o Emanuele Vittorio, general, e ao sul liderado pelo Giuseppe Garibaldi, aquele mesmo que participou da Guerra dos Farrapos aqui no Brasil. Ele participou da Guerra dos Farrapos e depois foi lutar pela unificação italiana. Então essas duas nações surgiram no século XIX, num meio em que já estava dominado por outras nações, principalmente França e Inglaterra, colônia, mercadoria, a indústria estava toda já na paz com a hegemonia dessas duas potências, França e Inglaterra. Então elas entram e querem também participar, principalmente a Alemanha, que a Alemanha ela desenvolveu uma indústria assim fortíssima. E foi aí que foi o grande problema. Uma das grandes causas foi essa, a luta por colônias, o imperialismo das grandes nações. E disso
teve também o nacionalismo das nações. Duas nações recém-formadas com forte nacionalismo, porque elas acabaram de se formar, e as outras nações também defendendo o seu lado, principalmente a França, que foi humilhada na Guerra Franco-Prussiana. É famoso o momento em que o Otto von Bismarck entra no Palácio de Versalhes e na Sala dos Espelhos, famosa, ele assina o Tratado de Rendição, né, da França, que a França perdeu, teve que doar a Alsácia e a Lorena, que é aquela região que sempre foi disputada pelos dois, e, dada a grande humilhação, ele despertou o revanchismo na França. E, além disso, alguns conflitos pontuais que estavam assim, por mais que tivesse essa paz, tinham vários conflitos, conflito nos Balcãs, outros conflitos entre com o Império Otomano. Então, no final da Guerra Franco-Prussiana até a eclosão da Primeira Guerra Mundial, alguns conflitos foram surgindo e alianças, né? Porque principalmente a ameaça da Alemanha, todo mundo começou a ficar de olho e começou a mais ou menos alianças assim formais para depois. Na verdade, ninguém acreditava que talvez pudesse ter uma grande conflito, mas as coisas foram caminhando para isso. Outra causa da guerra que acabou depois sendo o estopim foi exatamente a problemática na Península Balcânica. A Sérvia queria anexar a Bósnia porque alguns territórios da Península Balcânica, Grécia, Macedônia, Bósnia, alguma parte desses locais pertencia ao Império Austro-Húngaro e a Áustria queria tomar de vez a Bósnia e a Sérvia queria pegar a Bósnia para poder formar a grande Sérvia, né? Aquele sentimento nacionalismo também dos eslavos, que é exatamente a maioria da origem ali da Península Balcânica. Então isso já estava assim num conflito entre o Império Austro-Húngaro e a Sérvia. Então esses conflitos pontuais começaram a despertar então nos grandes nações a sua corrida armamentista, aquela coisa, vamos começar a se prevenir, vai que acontece alguma coisa e tudo. Em contrapartida, do outro lado do oceano, os Estados Unidos surgiam com um poder industrial assustador. Porque vamos, né, a história dos Estados Unidos após a sua proclamação da sua independência em 1776, recente, né? Ele acabou se desenvolvendo de uma maneira assim rápida, principalmente depois da Guerra de Secessão, porque depois que eles resolveram o conflito interno, partiram, né, para a tomada do Oeste e o desenvolvimento econômico dos Estados Unidos foi assustador. Então os Estados Unidos já surgia como uma grande potência, tanto que nessa época ele era um dos grandes líderes de indústria pesada. Então tudo isso vai juntando, né? E a Itália, ela acabou no canto dela, ela queria colônia, ela queria também poder desenvolver a sua indústria e poder também ter o mercado. Então, no começo, antes da eclosão da guerra, a Itália estava meio que do lado da Alemanha. Então, começou um jogo de xadrez. A Alemanha se uniu ao Império Austro-Húngaro e junto com a Itália, a Rússia, que também estava preocupada com o avanço alemão nos seus domínios, acabou se unindo com a França em 1891 num acordo meio de militar, um pré-acordo. Estava tudo sendo estudado. Aí em 1904, a Inglaterra começou a ficar preocupada também com o avanço alemão e ela acabou também, principalmente por causa das colônias todas e os mercados que eles tinham ali na África, na Ásia, acabou se unindo também à França. Então pode-se dizer em 1907 que existia essa tríplice entente, que seria a França, Rússia e Inglaterra. E por outro lado, a Alemanha se unindo já ao Império Austro-Húngaro, e neste começo, antes da guerra eclodir, a Itália também, que formaram a Tríplice Aliança. Não confundam esses nomes, porque depois na Segunda Guerra Mundial vai ser diferente. O que eu preciso só avisar vocês é que muita gente, então tem a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. Só que quando a guerra começa, a Tríplice Entente, ela é muito denominada como aliados, para não confundir a cabeça de vocês depois, quando falar de Tríplice Aliança. Toda vez que falar aliados, 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 vai ser sempre a Tríplice Entente entre
França, Inglaterra e Rússia no começo, porque depois vão entrar os outros países quando exatamente a guerra eclodir. Então começaram as medições de força. A Alemanha ia começar a testar todo mundo. E o primeiro teste foi na região do Marrocos, que começou a testar o seu poder mais violento em relação à França. Depois disso teve um outro episódio também, em que a Alemanha ficou testando força com a França e ainda estava tudo meio que diplomático, aquela coisa assim, sabe? Meio todo mundo se testando sem combater diretamente. Aí em 1908 acontece a crise dos Balcãs, porque o Império Austro-Húngaro já tinha uma parte da Bósnia e em 1908 ela anexa totalmente e transforma a Bósnia como um estado oficial austro-húngaro. E aí desperta o nacionalismo e a raiva da Sérvia apoiada pela Rússia, porque a Sérvia queria formar a grande Sérvia do país pan-eslavo, de origem eslava, e nisso começa a crise a crescer, até que em 1914, numa visita do arquiduque Franz Ferdinand, que era o herdeiro do trono da Áustria, em Sarajevo, um estudante sérvio comete um atentado e mata o duque e sua esposa. E isso acaba sendo o estopim da Primeira Guerra Mundial, porque se já estava todo mundo naquela tensão, um se aliando ao outro, isso foi o estopim, porque aí depois disso todo mundo começou a declarar guerra para todo mundo. O atentado ao arquiduque foi no dia 28 de junho de 1914, depois em julho já começou a crise de julho, a crise diplomática em que todo mundo então declarou guerra para todo mundo. No dia 29 de julho de 1914, a Áustria declarou guerra à Sérvia. E aí começou toda a mobilização. Os russos apoiando a Sérvia e os alemães se mobilizaram ao lado do Império Austro-Húngaro. Aí veio o efeito dominó. No dia 1º de agosto, a Alemanha declarou guerra à Rússia. No dia 3 de agosto, a Alemanha declarou guerra à França. E no dia 4 de agosto, a Inglaterra declarou guerra à Alemanha. E começa então a Primeira Guerra Mundial. Então a guerra começa de um lado com a Tríplice Aliança, Rússia, Império Austro-Húngaro e Império Otomano. E uma observação aqui, lembra que eu tinha dito que a Itália fazia parte da Tríplice Aliança quando elas estavam se formando lá para os anos passados? Quando a guerra explode, a Itália cai fora e fala que não vai participar. Então a guerra começa com esses países formando a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente entre Rússia, França e Grã-Bretanha. A Itália acaba entrando na guerra, depois ela muda de lado, ela vai para a Tríplice Entente, porque ela assina um tratado em Londres em 1915 que garantem para a Itália alguns territórios que faziam parte da Alemanha. Então ela acabou mudando de lado e ela acaba entrando do lado dos aliados Tríplice Entente, como eu tinha falado para vocês. E a Primeira Guerra se torna mundial, porque depois países como Estados Unidos, Grécia, o próprio Brasil, Canadá, assim, essas participações últimas são pequenas, eles acabam entrando do lado da Tríplice Entente. E a Bulgária, por sua vez, acaba apoiando a Tríplice Aliança. Então a guerra começa no começo só com esses países, depois ela aumenta, por isso que ela se torna realmente o que a gente chama de Grande Guerra, a Primeira Grande Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial é dividida em duas fases. A primeira fase foi a guerra de movimentos, ou seja, a tentativa de invasão dos territórios das nações envolvidas. Essa primeira fase ficou marcada pelo Plano Schlieffen, que foi o plano dos alemães de invadir a França através da Bélgica, porque a intenção era exatamente logo tomar Paris. Então essa primeira fase foi essa fase de movimento e ficou bem centrada ali na tentativa da Alemanha de invadir a França. Depois do finalzinho de 1914 até o final da guerra, a guerra se transformou em Guerra das Trincheiras. Então quando você pensa em Primeira Guerra Mundial, logo vem à mente Guerra das Trincheiras. Acabou. Matou. É a Guerra das Trincheiras. O que foram as trincheiras? Eles começaram a cavar valas, né, compridas assim, e envolvidas com arame farpado, e os exércitos ficavam atrás
né? Nas fotos dá pra ver bem. Então acabou essa fase, era assim, era tão difícil até de atacar porque eles estavam todos protegidos atrás das trincheiras. Então ficou mais aquela coisa de estudo e muita coisa de proteção e nada mesmo de eficiente. Não foi nada assim muito de ataques e exatamente as potências estavam tentando toda a indústria que eles tinham e estavam tentando desenvolver durante a guerra armas que pudessem derrotar o inimigo. Foi nessa época da guerra das trincheiras, nessa fase, as trincheiras às vezes elas eram muito próximas uma das outras, então foi a primeira vez que foram utilizadas armas químicas, como o gás clorídrico e o gás mostarda. Então foi nessa fase, foi bem usado armas químicas e foi a primeira vez que surgiram armas químicas numa guerra. Nos primeiros anos, os 2 primeiros anos, então, ficou essa tentativa da Alemanha invadir a França e avançar até Paris, e a França estava conseguindo até segurar ao máximo. A Rússia tentou invadir a Alemanha através da antiga Prússia e foi derrotada. A Sérvia estava resistindo bravamente às investidas do Império Austro-Húngaro. E nos mares, aí foi a guerra particular entre a Alemanha e Inglaterra. E ficou muito tempo um testando o poderio do outro, né? Até teve a grande batalha de Jutlândia, que foi famosa, que foi exatamente a medição de forças entre Inglaterra e Alemanha. No final das contas, essa guerra marítima não teve alguém que tenha vencido. Então estava toda essa medição de força e vamos dizer que a Alemanha estava se renovando sempre e os aliados estavam assim, tentando resistir, mas eles estavam perdendo as suas forças. E é aí que tudo muda, que é o momento quando os Estados Unidos entram na guerra, né? Só que os Estados Unidos não queriam entrar na guerra. Então, assim, para o povo americano aceitar a entrada na guerra, e o próprio governo acabar declarando guerra, tinha que ter uma causa muito forte, né? E eles já estavam preocupados, os Estados Unidos, porque a guerra estava atrapalhando todo o comércio. Eles tinham acabado recém-nação, em ascensão, e a guerra estava atrapalhando todos os interesses econômicos dos Estados Unidos. Então, quando estava tendo aquela guerra marítima, os alemães acabaram com seus submarinos atingindo um navio americano. E esse acabou sendo o motivo para os Estados Unidos entrarem na guerra. Em 1917 também aconteceu um negócio que acabou atrapalhando muitos aliados. A Rússia acabou se retirando da guerra porque estava acontecendo na Rússia uma revolução interna que ficou conhecida como a Revolução Comunista, a Revolução Russa. O povo começou a se voltar contra o imperador, o czar, porque eles já estavam na miséria, e com a guerra ficou mais na miséria ainda. E liderados pelo Lenin, começou a Revolução Comunista. Então a Rússia estava se retirando da guerra. Os aliados não queriam que eles saíssem de jeito nenhum, mas a Rússia falou, não tem jeito, eu vou ter que sair. E isso foi uma grande baixa para os aliados, porque aí os alemães, toda aquela briga estava tendo oriental, os alemães conseguiram dominar toda a parte em que a Rússia estava conseguindo se defender. Então foi assinado o Tratado de Brest-Litovsk, quando a Rússia acaba saindo da guerra. Então os aliados estavam preocupados que realmente eles tinham enfraquecido, mas foi o momento em que os Estados Unidos acaba entrando na guerra. Os Estados Unidos entra fresquinho, levando minério, levando com a sua produção agrícola para dar uma reforçada nos aliados. Então aí o jogo começa a mudar. Tinha outras coisas que estavam acontecendo, né? A Itália investindo no Império Austro-Húngaro e começou a ter o apoio então dos britânicos com essa entrada dos Estados Unidos que deu um novo gás. Então os aliados todos, né, a Tríplice Aliança começou a se esfacelar. Todos começaram a aprender as suas guerras nos seus territórios que estavam acontecendo. O Império Otomano foi um desastre completo. E foi durante a Primeira Guerra Mundial que acabou acontecendo o maior crime da humanidade, que foi o genocídio e quase extermínio dos armênios. E isso eu vou fazer uma gravação especial para contar para vocês, que as pessoas não falam muito, mas foi o primeiro grande genocídio, porque os otomanos se revoltaram contra... Eles já não gostavam dos armênios, então eles aproveitaram a desculpa da guerra para exterminar os armênios.
a Alemanha acaba ficando isolada, só que a Alemanha ela tá firme, ela tá renovando os exércitos, só que assim, a investida que ela continua sempre naquelas trincheiras para atingir Paris, se ela começou a ter uma certa vantagem, essa vantagem começou a sair completamente com a entrada dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos entraram então com pessoas novas, forças novas, e sobre a liderança do general Foch, francês, então todos os britânicos, americanos e franceses conseguiram empurrar de volta a Alemanha saindo do território francês. E então a Alemanha começa, toda isolada, começa a perceber que ela não vai ganhar a guerra. Então, na verdade, não teve uma derrota militar em que a Alemanha tenha sido completamente enfraquecida a ponto de se render. E os generais começaram a olhar e ter uma previsão de que mais cedo ou mais tarde eles iam acabar perdendo, porque eles estavam sozinhos e porque os Estados Unidos entrou com tudo. E os exércitos alemães estavam preocupados que com essa derrota a culpa caísse sobre eles. Então teve até um encontro secreto dos generais com o Guilherme II para tentar discutir a rendição. Só que eles não queriam se render. Então os alemães, os generais estavam a favor de uma mudança de governo para ver se então alguém criasse um pouco de juízo e acabasse de uma vez com essa guerra. Agora presta atenção no que eu vou falar para vocês. Então a Alemanha, já sabendo que o negócio não ia caminhar muito bem, apesar de estar firme, lá internamente, quem não tinha ido para a guerra, comunistas, judeus, eles começaram a se movimentar para um novo governo e teve uma greve geral e teve uma revolta que forçou o Guilherme II a abdicar. Ele acabou abdicando e fugindo para a Holanda. E nisso, quem estava lá? Presta atenção no que eu vou falar para vocês. Muitos comunistas e muitos judeus declararam a República de Weimar. E depois da declaração da República de Weimar, eles acabaram se rendendo, né? Assinaram a rendição da Alemanha. E ficou uma sensação de vazio para o exército, porque foi assinado, vocês estão entendendo? Tava aquele medo de que a Cuba ficasse em cima deles, mas eles não estavam teoricamente assim frangalhos, eles ainda tinham força para lutar. Então foi uma rendição que muitos dos exércitos não concordaram, apesar de saber que em breve iria acontecer. E assim, acaba sendo uma consequência muito séria que eu vou falar para vocês, a declaração da República de Weimar, para motivos da Segunda Guerra Mundial, perseguição dos judeus e dos comunistas. Então isso é uma coisa importantíssima para vocês não esquecerem o que aconteceu. Por isso que eu sempre falo, como muitos historiadores falam, que a Segunda Guerra Mundial foi uma consequência da Primeira. Com o fim da guerra, assinada a rendição, aí vamos falar sobre as consequências. E essas consequências também gravem, prestem atenção, que vão ser consequências que irão no futuro gerar e assim, atiçar o nacionalismo alemão e acabando tendo a Segunda Guerra Mundial. Então, o Tratado de Versalhes, outro Tratado de Versalhes é assinado em 1919 no mesmo local. Lembra que eu falei de vocês da Guerra da Prússia? Quando a França perdeu para a Prússia em 1871, houve também o esfacelamento do Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro se esfacelou, surgiram novas nações como a Polônia, a Finlândia, a Iugoslávia, e isso tudo eu vou falar para vocês quando a gente for estudar o período entre guerras, né, das novas formações que são importantes, que foram causadas exatamente por esse conflito que acabou quando esses países que pertenciam à Tríplice Aliança acabaram perdendo. Essa sanção que os franceses e britânicos impuseram à Alemanha, eles quiseram de tanto punir a Alemanha, vamos punir de um jeito que nunca mais eles vão se atrever a declarar guerra, a enfrentar a gente, e isso acabou se voltando contra eles, porque o que acontece depois disso, aí a gente vai estudar que é o surgimento do nazismo, e aí acaba tendo a Segunda Guerra Mundial. Então é muito importante que vocês entendam tudo o que aconteceu no final, para vocês poderem entender o que vai acontecer no futuro. A participação do Brasil. O Brasil até então ele tinha uma relação diplomática com a Alemanha, e supostamente
em território neutro, os alemães tinham bombardeado um navio brasileiro e eles acabaram entrando na guerra, liderados pelo Rui Barbosa, intelectuais que eram a favor. Em contrapartida, tinham outros intelectuais que eram contra, como Monteiro Lobato, que achavam um absurdo o Brasil entrar na guerra. Importante ressaltar também que o presidente americano, o Wilson, ele tentou mediar esse tratado até que foi feito com essas sanções duríssimas contra a Alemanha. Aliás, foi a pedido da própria Alemanha, porque o Guilherme II já tinha abdicado, mas eles estavam se reunindo para tentar, com o exército, mostrar que eles não iam ser mais uma nação imperialismo, ia ser um imperialismo parlamentar, com participação do povo. E o Wilson chegou até a elaborar 14 pontos, né? Que os primeiros iam de não haver mais alianças secretas, liberdade nos mares. O 14º ponto foi exatamente uma tentativa de criar uma união das nações. E do 6º ao 13º ponto era exatamente a divisão de territórios, porque o Wilson estava tentando ser um pouco mais brando nas sanções, mas não teve jeito, porque no Tratado de Versalhes, exatamente, a Inglaterra e a França acabaram se vingando da Alemanha com essa punição tão forte que foi feita. Sobre filmes que falam sobre a Primeira Guerra Mundial. Filmes mais recentes, a gente não tem muitos. Filmes mais antigos tem o Lawrence da Arábia, e aí mais recente tem o do Spielberg, O Cavalo de Guerra, que conta a história, é triste, mas o filme é lindo, de um cavalo que é vendido para lutar na Primeira Guerra Mundial e o dono dele desesperado atrás. Então e acaba mostrando momentos da guerra. E para deixar uma coisa mais divertida, muita gente já assistiu, e quem não assistiu, a Mulher Maravilha, que acaba por um momento, ela participa da guerra e tem até tomadas do filme em que ela tá lutando lá nas trincheiras. Então é bem legal pra gente, pra ilustrar, pra assistir. E na verdade depois, na Segunda Guerra Mundial, vão ter infinitos filmes, inúmeros filmes que vão mostrar muito mais do que na Primeira Guerra Mundial. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. O meu próximo vídeo vai ser sobre então a Revolução Russa, porque como a gente viu, a Rússia saiu da guerra exatamente para sua guerra interna, sua revolução interna. E depois o período entre guerras, que é a ascensão do nazismo, do fascismo, e porque assim, o mundo todo entrou em crise, inclusive os Estados Unidos. Todo mundo que participou da guerra, isso é importante falar, ninguém saiu bem, teve os seus vencedores, mas todo mundo saiu com crises porque todo mundo gastou muito na guerra. Então, período entre guerras, que vai com o fim da Primeira Guerra e o começo da Segunda, e depois a Segunda Guerra Mundial em si, tá bom? Um beijo, deixem suas dúvidas, deixem seus likes, me sigam no Instagram, no Historiando pelo Mundo, no Facebook, e até a próxima.